Esse aqui foi o SUV a diesel mais insano já vendido no Brasil. BMW X5 M50D. E por que ele foi o SUV a diesel mais insano vendido no país? Justamente pelo que mora embaixo desse capô aqui. A gente tem um motor 3.0 6 cilindros em linha, B57. O que isso significa? Ele é um motor que foi lançado junto com seus irmãos a gasolina B58, porém na versão a diesel. E esse B57 não é o B57 mais normal. Pelo contrário, ele é a versão mais extrema desse motor, que é o B57 B30S, que seria o de super output. E qual seria esse grande ponto de destaque? Esse motor entrega 400 cavalos a 4.400 RPM e 77,5 kg de torque a 2.000 RPM. Qual que é a mágica que faz tudo isso? Esse motor tem somente 4 turbinas. 2 turbinas de alta, 2 de baixa. Faz esses números serem tão excepcionais. Veja hoje no Brasil o que é o máximo que você tem em carros de passeio a diesel. Seria nas Ram 2.500 e 3.500, que são caminhões na verdade. E elas têm coisa de 430 cavalos na última versão, é claro, com 140 kg de torque, mas saindo do motor 6.7, ou seja, em termos de potência, isso aqui tem a mesma coisa, com menos da metade do volume. Então, esse motorzinho quadriturbo faz mágica. E agora vamos falar um pouco do carro? O que faz ele ser tão legal? Então vamos lá. Ela era, sem ser uma X5M Competition, a X5 mais completa, luxuosa, enfim, que você podia ter no Brasil. Diferente das 30D e posteriormente 45E e atuais 50E, farol a laser. Ela tinha essas rodas 22 maiores, suspensão dela mola, não é pneumática, facilita bem a manutenção e todos os sisteminhas possíveis e imagináveis que uma X5 pode ter de itens de conforto. Falando de tamanho, o carro não é tão comprido, mas é muito largo. O carro tem coisa de 2 metros de largura e quase 4,90 metros de comprimento. Agora eu vou mostrar algumas diferenças também desse carro, das versões que vieram depois dela, que fazem com que muita gente que teve esse carro não ache tanta graça nas versões híbridas, fora a motorização. São itens que são, a princípio, perfumaria, que quando você tem e deixa de ter a opção, você acaba sentindo. Falando um pouco sobre esses frufrus da X5, o porta-malas tem o mesmo tamanho das demais X5. Ele é todo elétrico. E o que as outras X5, as 30D, as 45E, perderam que essa daqui tinha? Por exemplo, esse acessóriozinho, que é a cortininha do porta-malas 100% elétrico. Então ela vem sozinha, vai sozinha, se esconde sozinha ali. É frufru, mas é legal. A tampa traseira é 100% automática. Outra coisa que esse carro tinha, que foi talvez perdido: acabamento. Bom, aqui nas portas traseiras você tem essa redinha, que, se eu não me engano, continua, e esse acabamento aqui em couro estendido. O que ela tem a mais do que as X5 50E atuais ou 45E que vieram no lugar das diesel? Pois bem, acabamento. Esse carro aqui tem acabamento em couro merino, que é o couro de origem animal mais nobre que a BMW tem. As 45E, logo após, no que começaram, na verdade, vinham com couro natural de qualidade inferior, e mais por fim elas foram para um revestimento sintético. Não é horrível, mas não tem o mesmo grau de refinamento desse acabamento aqui. Outra coisa que esse carro tem, que foi perdida: porta com soft close. Legal, né? Aqui na frente eu vou mostrar mais alguns itens muito legais desse carro, que muito provavelmente você não acha em outras X5 novas, híbridas, enfim. Bom, aqui a parte de cima do acabamento acabou se mantendo, agora mudou para aquela identidade visual que eu não gosto da BMW, que é só tela. Eu acho um pouquinho mais coerente essa dinâmica aqui. Os bancos têm aquecimento e resfriamento. O carro tem o acabamento aqui da alavanca em cristal, bem como do joystick aqui do iDrive. Sonzinho Bowers Wilkins. E uma coisa muito sofisticada, bonita e não sei se tão boa assim: teto todo em alcântara. Essa rede do teto em alcântara apresenta uma dificuldadezinha, ela não é muito fácil de operar. E vamos dar uma volta no carro? O espaço interno, como deu para ver, é muito bom, porta-malas, tudo, mas o que faz esse carro brilhar em relação a qualquer outra X5 ou qualquer outra SUV, com certeza não é nem o porta-malas, nem o espaço traseiro. É isso aqui. Motorzão a diesel.
Ó, coluninha motorizada, mas isso não se perdeu. Vamos falar da M50D na cidade? Andando? Chega de conversa, né? Vamos para ação? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer, ela é muito larga para andar só na cidade. Então, se você não costuma pegar a estrada assim com frequência quase nenhuma, talvez uma X3 te sirva melhor. O carro ele é muito proporcional de desenho, então olhando, você fala, é grande. Mas não. De largura ela é muito grande. Comprimento é sossegado. O problema é assim, qualquer vaga que uma X3 para bem, a X5 já fica apertadinha. Então, para uso muito urbano, eu vejo outras soluções melhores. E em termos de andar mesmo com o carro na cidade, como que é? Ela tem 77 kg de torque a 2.000 RPM. Então, o modo de condução na cidade é Eco ou Comfort. Eu consigo andar no Comfort. Eu consigo modular bem o pé, então ela não fica tão dando cabeçada. Se você não consegue, põe no Eco que ela fica mais pesadinha, sai de segunda marcha, enfim, acaba sendo um pouco mais conveniente. Para andar na cidade, tirando a questão da largura, que você se surpreende, que às vezes está ocupando mais da faixa do que você imagina, o carro vai muito bem, mesmo não sendo com suspensão de bolsa. No Comfort ela é super macia, é bem agradável o carro para andar. Mas agora vamos para um lugar um pouquinho mais livre. Ó, força ela tem demais até. O que ela tem de torque não está escrito. Mentira, está escrito sim na ficha técnica. E você vê que faz jus aqui andando. Mesmo sendo a diesel, ele é um motor que gira bastante. Ele chega a girar quase 5.000 RPM. Então, é um motor diesel girador. Tanto é que a potência de 400 cavalos vem a 4.400 RPM. Então, queira ou não, você tem sobra de turbina para giro mais alto. Acaba o motor podendo aproveitar. É até pouco usual você ver motor diesel girar tanto assim. Ó. É bem gostoso o jeito que o carro anda. E ó, tô no Comfort. Vamos mudar aqui pro Sport Plus de uma vez, para fazer jus a dar uma aceleradinha. O barulho dela muda. Claramente, é um carro mais atual, ela tem um pouco de emulação de ronco dentro. Mas lá fora, ela tem um escapezinho valvulado, cuja válvula abre quando você coloca nesses modos Sport, Sport Plus. Contudo, no Sport Plus, fica bem esperto. Para a cidade, não dá para andar em Sport Plus com esse carro. Ela fica exageradamente insistente para acelerar. Mas bom, já eu retorno com a gente andando um pouquinho na estrada e aí a gente troca uma ideia se vale a pena em 2025 comprar uma X5 M50D com todas essas mudanças que tivemos no diesel brasileiro. Bom, agora estamos na estrada, que na minha opinião é o ambiente que esse carro nasceu para andar. Para a cidade eu acho ele um pouquinho largo, some-se a isso, especialmente cidades com pavimento muito ruim. Ele tem roda grande e perfil de pneu baixo, então buraquinho, essas coisas, mesmo que ele não te incomode em sensação, por ter uma roda grande, um perfil baixo, você pode ter problemas com roda trincada, amassada. 2, você judia da suspensão. Ela, especialmente em modo Comfort, etc., é muito macia. Então, você faz a suspensão trabalhar bastante. Então, não é difícil com um carro desse que você vai ver para comprar, esteja com alguma buchinha meio cansadinha, meio estouradinha, porque, queira ou não, a suspensão todo trabalha bastante. Amortecedor, eu não tenho muito relato de amortecedor desse carro estourado, mas
não é a prova de tudo. Pode ser que aconteça, ainda mais que o carro é macio. E não é barato. Ainda que esse carro não usa bolsa, então a parte de mola, ou no caso seria a bolsa, é algo que não vai te dar manutenção. Para você quebrar uma mola, tem que caprichar muito, né? Aliás, falando uma coisa que eu esqueci até de falar, dos itens de conforto desse carro. Ele tem ar de 4 zonas, aqui na frente para temperatura e velocidade, além de posição totalmente independente. Atrás, se eu não me engano, são 2 zonas de temperatura, mas a velocidade é a mesma. O carro tem entretenimento aqui na frente nos bancos traseiros, né? E você pode, inclusive, personalizar a parte do áudio. Você pode deixar que o áudio atrás não saia para os ocupantes de lá usarem fone, ou você pode pôr o áudio comum, enfim. Aqui eu estou entrando numa estradinha um pouco melhor do que a que eu estava lá. Vou dar uma seguradinha para dar uma acelerada ali na alça de acesso, que permita dar mais dimensão de como é o desempenho desse carro para vocês, especialmente em retomadas. Estou aqui, 40 por hora. Enfia o pé. Chega. Embalou. Só vou falar que embalou. O carro é ágil. É claro, você está carregando 2,3 toneladas. Então, eu sugiro, no mínimo, prudência em qualquer carro desse tamanho. Pode ter a potência que for, ele ainda é uma bigorna, uma jamanta, carro grande. Então, obviamente, não é um carro que vai ser apropriado para você fazer curva no limite, tentar andar como se estivesse num autódromo. Mas, para você viajar em um ritmo mais rápido e tal, é perfeito. Agora, vamos falar de um tema meio sensível. Quanto que você precisa para comprar um carro desse hoje? Você vai ter opções de carros 19 e 20. E se você abrir Web Motors, você vai ver que tem carros que a pedida começa um pouco abaixo dos 400 e vai até mais ou menos ali 500 e pouco para blindadas, enfim. Vale a pena? Tenho que te dizer, se você gosta de diesel, vale. O carro é sensacional. O que é o custo de manutenção desse carro? Manutenção ordinária, vamos dizer, dia a dia, troca de óleo, filtro de óleo, fluido de freio, não é nada diferente do que você vai ter em qualquer outra BMW 6 cilindros. Uma revisão normal, aí óleo, filtro de óleo, você vai gastar um pouco mais de R$1.000. O que é caro da manutenção desse carro, mesmo de rotina? Pastilhas de freio, não são tão baratas, ela tem freios especialmente na frente bem grandes, pneus, e qualquer coisa que dê errado ali na parte de suspensão não vai ser barata. É a parte de pneus, é claro, tem gente que vai pôr o nosso querido Delinte. Eu não recomendo, eu acho que o carro não combina com um componente desse. Acho um pneu de primeira linha é importante, ainda mais para manter a segurança. O carro é pesado, o carro é forte, enfim. E a parte do diesel? Muito se diz que não compensa mais ter carro a diesel no Brasil. E tá errado falar isso? Não tá. Mas quem tá comprando um carro já no perfil de uma X5, de uma GLE, de uma Range Rover, talvez a conta não seja exatamente do custo-benefício ou do valor por quilômetro rodado. Tem um fator de gosto nisso. E assim, esse carro, se você for tentar achar alguma coisa mais nova que ela, vai ser híbrida. E entre um híbrido e um diesel, mesmo estando no Brasil, ainda fico com o diesel, sendo muito sincero. O que é o complicado do diesel? Pois é, o Brasil vem aumentando o teor de biodiesel no diesel oferecido, pode ser S500, S10, o teor de biodiesel hoje está em 15%,
E é comprovado, tanto na rua quanto em estudos de laboratório, que o diesel, quando passa muito dos 10% de biodiesel, começa a ter sua degradação muito acelerada. E essa degradação leva à formação de borra, leva à separação de água no combustível e até a formação de espuma. E onde que mora o perigo disso? Especialmente nesses carros mais sofisticados a diesel. Bomba de combustível, a de alta pressão. Tanto esse carro, quanto a Maroc, quanto as Rangers V6, GLE eu tenho que confirmar, mas provavelmente também usa. Eles usam a bomba Bosch CP4, que é uma bomba de alta pressão que tem capacidade de ultrapassar 2.000 bar de pressão de combustível. E essa bomba, no seu interior, é lubrificada com diesel. Então, quando o carro acaba separando água, passa algum componente sólido que faz essa borra, ou até mesmo espuma, ela acaba rodando seca. E quando ela roda seca, ela solta limalha. Essa limalha vai parar no teu bico injetor e vai entrar na linha de retorno e vai parar na tua bomba de baixa. Então, se o carro fizer formação de limalha por puxar a sujeira do tanque, ou espuma, enfim, você vai ter prejuízo grande. A bomba em si nem é o mais caro. O duro é que você pode travar bico, dependendo do jeito que trave bico, você pode perder motor e pode perder bomba de baixa. Então, o que eu sugeri, inclusive para cliente que é dona desse carro já há um tempo, anda super pouco, esse carro não tem nem 10 mil quilômetros ainda, foi o seguinte: baixa o tanque, lava o tanque, põe diesel novo e, em questão às vezes de 1, 2 anos, repete esse procedimento para não ter perigo de dar problema na bomba. Para as Amarocs, que tem uma amostragem maior no Brasil e por coincidência você já tem uma amostragem bem razoável de problema, existe um kit chamado Protect Plug. Para esse carro não achei, então tem que ver se é possível ajustar um kit daquele ou até mesmo desenvolver, que aí você isola a quebra somente na bomba de alta. Fora isso, comprar um carro desse hoje compensa? Eu acho que para quem gosta do diesel compensa. O orçamento tem que ser pelo menos 400 mil, até porque, abrindo o mercado para ver, é difícil achar carro com quilometragem mais baixa. Então você vai achar carro, maioria, a partir dos 40 mil quilômetros, e com 40 mil é possível que você já tenha à frente uma manutenção de freio para fazer, pneu, enfim. E se for fazer uma revisãozinha, só pastilha e pneu, eu garanto que menos de 25, 30 você não deixa. Ó, fazer uma outra passagem aqui. Bem muito forte. Mas assim, uma coisinha tosca. Se for disco, vamos dizer, os 4 discos, 4 pneus, 4 pastilhas, eu chuto que menos aí de 40 você não vai deixar. Então, um carro desse, imprescindível fazer um pré-compra bem feito. Comprou um carro desse, ele é diesel, enfim, eu acho que o mínimo a fazer é justamente uma lavagem de tanque, dar às vezes uma olhada na bomba de alta, se tem algum resquício de limalha, alguma coisa para já substituir, usar o melhor diesel que achar, de qualidade, posto bom, com giro, né? E, acima de tudo, usar estabilizador, um aditivo bom de diesel que retarde a deterioração do combustível. E a cada um tempo eu acho que é prudente, para dizer o mínimo, fazer uma limpeza de tanque num carro desse. Aí você consegue usar esse diesel nojento. Outra coisa que pode ser importante fazer, uma descarbonização na parte ali dos coletores. Conversando com algumas pessoas, eu vejo um certo temor desse carro ser quadriturbo. Não posso dizer que esse temor é injustificado, faz sentido, mas ainda não se tem relato, nem no Brasil nem fora, desse motor dando qualquer tipo de problema catastrófico. Na X5 geração passada, que a M50D usava o motor N57 triturbo,
já existe algum relato de turbo dando tchau, mas aí varia muito com o uso, com a manutenção, etc. Mas, querendo um carro desse, entre em contato, alguma coisa nesse perfil ou qualquer outro tipo de carro. Se você não sabe o que você quer comprar de carro, nem o que te atende, entre em contato para a gente fazer uma consultoria online. Se você já tem ideia do que quer e quer que o carro seja comprado pelas mãos de quem entende, tanto da parte comercial quanto da parte técnica, entre em contato, que vai ser um prazer te atender no serviço de compra. E se você quer ajuda também para vender o que você tem aí, entre em contato para a gente fazer uma assessoria de venda e, se for possível, geograficamente, eu trabalhar a venda do seu carro. Será um prazer. Não esqueça de se inscrever no canal e fique atento para próximos vídeos. Um abraço!